Olá pessoal, estamos aqui para mais uma análise do mini índice. Hoje, dia 9/12, o que nós vimos ontem para o operacional de hoje, né? O nosso cenário principal ele seria de compra com o rompimento dessa estrutura aqui. Então, a estratégia era esperar o rompimento dessa faixa de lateralização aqui entre mais ou menos aqui no 159,955 aqui, né? Então, o nosso cenário principal era, se o preço rompesse, aguardar ele romper essa máxima aqui e dar uma confirmação para a gente atuar na compra, e nós tínhamos esses dois alvos aqui, no 160,785 e no 161,612. E o nosso cenário secundário, de venda era se os vendedores forçassem um teste aqui de demanda mais profundo. Então, o que foi dito, né, no vídeo anterior é que se os vendedores prevalecerem e levarem o preço para baixo com perda do suporte aqui em 158,465, aqui nessa região aqui, ó, esse suporte aqui. Então, se os vendedores eles prevalecessem e perdessem esse suporte, nosso cenário então seria de venda, né? E o alvo seria da queda, seria aqui a mínima do dia anterior. Então, nós tínhamos aqui o nosso primeiro alvo no 157,950 e nós tínhamos o nosso segundo alvo no 157,465. E a nossa recomendação era clara de que a indefinição do mercado era o sinal mais claro, né? E operaríamos na compra apenas se tivesse o rompimento dessa região do 159,955 ou a perda desse suporte para venda. Okay? Então o mercado ele abriu já rompendo esse suporte e buscando os nossos dois alvos de venda. Ele fez uma correção até bem mais profunda, mas aqui foi uma pontuação bacana. Eu, particularmente, entrei mais ou menos nessa região aqui e peguei até o segundo alvo, busquei 800 pontos e saí com 800 pontos no bolso. 800 pontos no mini índice é coisa pra caramba. Geralmente eu bato minha meta com 250, 300, 400 pontos é muita coisa. Com dois contratos, né, fiz aí R$320, mas busquei 800 pontos. Então, 800 pontos, conforme você for aumentando o contrato, é muita coisa. Então, eu peguei até aqui, foi rapidinho o mercado me pagou, eu já saí e fui tocar a vida. Aí, olhando depois, até deixei um alerta para o pessoal no Telegram que ele geralmente, quando o mercado volta, ele volta também usando esses alvos de venda que foram rompidos como alvos de compra. E que, de fato, depois que ele confirma a reversão, que ele ganha novamente para se trabalhar acima da média móvel, aqui por volta de 11,40, quem entra aqui nessa confirmação já pega o nosso segundo alvo como primeiro de compra e o primeiro como segundo de compra, o primeiro de venda como segundo de compra, que ele paga de volta. Normalmente ele faz isso, né? Então quem não pegou essa venda poderia ter pego compra aqui. Então hoje foi o dia do mercado pagar os nossos alvos de venda e pagou muito rápido, com uma pontuação muito boa. Então fiz aqui, saí, ok, ele está na conta. Agora vamos ver para o dia 10, para o dia de amanhã, o que esse mercado pode trazer para a gente aqui, certo? Vamos ver o cenário aqui então para amanhã. O contexto aqui imediato do dia de hoje foi um dia de uma forte recuperação do preço. O preço vinha trabalhando numa queda, numa grande queda, inclusive aqui de sexta-feira. Lateralizou bastante na segunda, que foi ontem, e hoje ele faz uma boa recuperação dessa queda. Ele captura bastante liquidez aqui do dia de ontem, captura toda a liquidez do dia de ontem, ganha força e vem com essa recuperação a partir aqui de 10h35, né, confirmando essa recuperação a partir de 11h40. Então, após a lateralização de ontem, o preço ele abriu, fez um movimento
aqui impossível de alta, rompendo essa zona central aqui de lateralização, que era a zona central da lateralização de ontem. A partir de 11h40, o preço, a partir daqui, ó, desse candle de 11h40, o preço ele negociou praticamente a tarde toda acima da média móvel, né, de 19, e a média móvel ela atuou aí como excelente suporte dinâmico durante essa consolidação aqui da parte da tarde. Após a alta da manhã, o preço ele entrou aqui em uma consolidação lateral, mas controlada, tá? Bem controlada essa lateralização aqui, apresentando para a gente que pode ser aqui um acúmulo de lotes toda essa região aqui, certo? Então, aqui na parte da tarde toda ele trabalhou aqui acumulando lotes, principalmente na região entre 158 e 500 aqui, ó. Pelo menos por aqui, entre 58 e 500, né, até 158,850, um pouco mais acima aqui. Ele trabalhou nesse acúmulo de lotes. Depois ele dá uma descarregada para encerrar o dia, né? Então o preço ele fecha aqui no 158,210. Embora tenha havido aí uma forte, a gente precisa estar atento nesse ponto, porque embora tenha havido uma forte reversão no final do pregão, aqui para baixo, né, ele vem trabalhando em alta, ele teve uma forte reversão aqui no final do pregão, que é visível aqui nessa última vela, que perde o suporte aqui da média, né? Aqui o suporte que trabalhou a média toda, essa última vela ela fecha, ela rompe essa região de suporte que a média trabalhou de forma dinâmica aqui a parte da tarde. E a força compradora ela dominou então a maior parte do dia. No entanto, a perda dessa média móvel aqui no fechamento ele é um sinal de cautela e fraqueza que deve ser considerado na abertura de amanhã, certo? Então a conclusão que a gente tem disso tudo aqui, dessa estrutura toda, é que a tendência imediata do dia, ela foi de alta. Mas o fechamento fraco abaixo da média de 19 configura um pivô aqui de baixa no curtíssimo prazo, né, no final do pregão. Então o mercado está nesse momento de fechamento aqui num ponto de inflexão, certo? Então essa é a conclusão da análise estrutural do dia de hoje, para a gente fazer previsão para amanhã. O calendário econômico para amanhã, quarta-feira, dia 10, a gente precisa ficar atento nos Estados Unidos, aos dados da inflação ao produtor, o PPI, que pode antecipar aí o IPC. O mercado também vai estar de olho nos estoques de petróleo. O FONC e o FED, qualquer declaração dos membros do FED sobre a taxa de juros pode rapidamente reverter a direção do mini índice. Então a gente tem que ficar atento mais às notícias dos Estados Unidos amanhã, certo? Vamos ver agora aqui os níveis operacionais para amanhã, dia 10/5. A estratégia deve ser operar a favor dessa reversão de baixa, a princípio, tá? A princípio operar a favor dessa reversão de baixa aqui, que foi a que aconteceu aqui no final do pregão, mas com stop, trabalhar numa venda aqui a favor dessa reversão, aguardar um recuo para pegar os alvos mais aqui abaixo com stop curto, no máximo acima da média, um stop mais apertado, porque a tendência principal do dia, ela foi de alta. Então a gente trabalha numa venda aqui sempre com stop bem curto, né, conforme o gerenciamento de cada um. Então, se a perda da média móvel, nosso cenário principal então para amanhã é uma venda aqui. Se a perda dessa média móvel e desse pivô de baixa no fechamento do dia, ela sugere que os vendedores vão tentar levar esse preço um pouco mais aqui para baixo. Se esse cenário acontecer, com o preço fechando abaixo aqui do 158.210, aqui abaixo desse fechamento, com o volume confirmando, os alvos eles vão ser o seguinte. O primeiro alvo
Nós vamos colocar em 157.700. Que é o fundo do pivô de alta de hoje. Já o segundo alvo, nós vamos pegar a mínima da macro vista no dia 5. Tá? Então nós vamos botar o segundo alvo de amanhã, segundo alvo de venda, em 157.465, exatamente aqui. O preço pode até buscar umas regiões mais abaixo aqui, mas esses alvos aqui já estão bem satisfatórios para a gente trabalhar como venda amanhã, tá? Se essa venda acontecer, porque o nosso cenário principal hoje foi de compra. E olha só, parece pouco, olhando aqui visualmente. Mas se você pegar, se o preço abre exatamente aqui, ou ele abre abaixo e recua, até o primeiro alvo já tem quase 500 pontos. Na verdade, 500 mais um pouco. Até o segundo alvo já dá aí, 745 pontos. Então, veja bem, se esse cenário se confirma e você pega um pequeno recuo, né, um rebate aqui, um pullback, algo, vamos dizer que você pegue ele aqui, ele confirma a descida, você pega ele mais aqui, olha quantos pontos tem. E se ele confirmar e você pegar mais atrasado um pouco? Poxa, você tem uma pontuação aqui, vou pegar um pouco fora aqui. Se você pegar por aqui já deu 250, 300 pontos. Então, são alvos bastante expressivos, apesar de visualmente parecer que está muito próximo. Mas é muita pontuação para o mini índice. Agora vamos trazer os nossos alvos. Vamos ajustar aqui os nossos alvos para um cenário secundário, que é o cenário de compra. O cenário secundário é se o preço retomar a média móvel, se acontecer uma retomada aí da média móvel. Então, se os compradores anularem esse pivô de baixa e retomarem essa média móvel de 19, a tendência de alta diária será, essa tendência de alta diária aqui, será validada com o fechamento de sustentação do preço acima dos 158.741, que foi o fechamento aqui da média móvel. Tá? E os alvos, se o preço ele retoma e fecha, trabalha aqui acima da média móvel, podemos pensar em compra com os alvos do seguinte: primeiro alvo, a gente coloca na máxima do dia de hoje, a nossa máxima está no 159.400, para ficar redondo. Pronto, agora sim. Tá? O nosso primeiro alvo, se o preço retoma a média móvel, confirma, a gente pode fazer uma compra buscando até esse alvo. Parece curto, vamos ver se está curto. O preço trabalhou aqui. Se ele rompe aqui acima, pega um pullback, você entra, vamos dizer que você entra aqui. Você já tem aqui 495 pontos. É muita coisa. Se pegar um rebote, então, essa região vai dar muito mais pontos, tá? Vamos ver aqui, fazer uma projeção para o segundo alvo. Segundo alvo, então, a gente vai colocar no topo da lateralização macro que a gente já viu aqui no dia de ontem. Essa lateralização vai estar no 159, 955. A gente pega aqui o topo dessa lateralização do dia de ontem. Então nós temos aqui alvos bem significativos. Imagina se você entra um pouco atrasado com confirmação acima desse pequeno breakout aqui. Se você entra mais ou menos por aqui, você tem um alvo já de 384 pontos para caramba, para bater meta, excelente. E ainda tem mais 925 pontos para o segundo alvo. Então são alvos aí bastante interessantes para o dia de amanhã, dia 10/12, estão marcados. Deixa bem destacado na tela aqui, ó, os dois alvos de venda, para venda, e os dois alvos para o cenário de compra.
Ok? Eu agradeço a atenção de todos. Eu peço que quem gostou do vídeo e que está tendo resultado, que está vendo que esses alvos eles funcionam, se faz sentido para você, se inscreve aí no canal, deixa um like, tá? Deixa uma curtida, deixa um comentário. E acesse o grupo do Telegram. Eu, dessa vez, não vou deixar o estudo lá no Telegram, então vocês podem pegar aqui mesmo, entender todo o contexto e pegar os alvos aqui mesmo e copiar aí para a plataforma de vocês, ok? Um abraço, bom trade a todos e até a próxima.